Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Conforme a orientação da médica espiritual disciplinadora do Núcleo Central de Orientação de Medicina Espiritual do Nordeste, doutora Cristina Santos, durante o curso de qualificação e treinamento de médiuns receitistas, através da psicofonia do médium Vandim Barbosa, iremos apresentar e demonstrar as técnicas de procedimento fluídico de medicina espiritual, aplicada pelos passistas nos pacientes em tratamento em todos os hospitais espirituais, conforme prescrição ou orientação dos médicos espirituais ou de pessoas responsáveis por eles indicadas. As técnicas são divididas em fluidoterapia clínica e fluidoterapia neurológica. A seguir, nós demonstraremos essas técnicas. Antes de demonstrar essas técnicas, esclarecemos que na fluidoterapia clínica nós podemos usar o algodão, que possui uma capacidade energética chamada de eletrostática natural e que ajuda na absorção das contaminações mais profundas de fluidos magnéticos, eletromagnéticos e ectoplasmáticos, através da aplicação da técnica dispersiva de procedimento fluídico de medicina espiritual ou simplesmente pelo toque do algodão no local contaminado. O algodão tem a sua eficiência de absorção já comprovada pelo uso nos hospitais espirituais, conforme estudo e indicação da médica e cientista espiritual doutora Cristina Santos, que atualmente é a médica disciplinadora dos referidos hospitais. Vejamos agora as aplicações dessas técnicas. Técnica clínica número 1 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Dispersivo circular. Como aplicar essa técnica? O dispersivo circular é aplicado com as duas mãos lentamente, movimentando as energias em forma de corrente fluídica positiva, no sentido horário, de cima para baixo, em 3 movimentos. Começando o primeiro movimento no coronário, passando o segundo movimento pela glândula do timo, ou boca de estômago, como é popularmente conhecido, terminando no plexo básico ou plexo genésico. Esses movimentos deverão ser repetidos por 9 vezes. Qual o objetivo dessa técnica? O dispersivo circular visa eliminar as contaminações simples e superficiais, não profundas, no perispírito do paciente, através da ativação do sistema nervoso central. Quem não pode receber essas técnicas, ou essa técnica, melhor dizendo, paciente com sonambulismo natural, com anorexia, perda fluídica, distonia, criança infectada durante a gravidez ou prematura, paciente gestante, paciente em crise epilética e paciente idoso debilitado. Vejamos a seguir a demonstração dessa técnica.
Técnica clínica número 2 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Dispersivo circular com algodão. Como aplicar essa técnica? O dispersivo circular com algodão é aplicado portando algodão nas duas mãos e movimentando as energias lentamente em forma de corrente fluídica positiva no sentido horário, de cima para baixo, em 3 movimentos. Começando o primeiro movimento no coronário, o segundo movimento na glândula do timo ou boca de estômago, como é conhecido popularmente, e terminando no plexo básico ou plexo genésico. Esses movimentos deverão ser repetidos por 9 vezes. E qual o objetivo dessa técnica? O dispersivo circular com algodão visa fazer asepsia fluídica no perispírito periférico, eliminando as partículas de fluido presas nas camadas perispirituais, cujo algodão, além de proteger o campo magnético do passista, absorve as contaminações das camadas mais profundas do paciente. Quem não pode receber essa técnica? Paciente com sonambulismo natural, com anorexia, com perda fluídica, com distonia, criança infectada durante a gravidez ou prematura, paciente gestante, paciente em crise epilética ou idoso debilitado. Vejamos a seguir a demonstração dessa técnica. Técnica clínica número 3 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome da técnica? Dispersivo circular, localizado ou específico. Como aplicar essa técnica? O dispersivo circular localizado ou específico é aplicado com as duas mãos, movimentando as energias lentamente, em forma de corrente fluídica positiva, no sentido horário, de cima para baixo, no plexo ou órgão específico do paciente, indicado pelo médico espiritual. Essa técnica deve ser repetida por 9 vezes, em movimentos. Qual o objetivo dessa técnica? O dispersivo circular, localizado ou específico, visa desmaterializar objetos, eliminar as contaminações simples, superficiais e mesmo profundas em plexo específico, evitando a contaminação de outros plexos ou órgãos vitais do paciente. Quem indica o uso dessa técnica? São os médicos espirituais, que devem orientar os passistas nos casos de contaminação de plexo ou órgãos específico do paciente. A seguir, nós vamos ver a demonstração dessa técnica.
Técnica clínica número 4 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Dispersivo cruzado em todos os plexos ou apenas dispersivo cruzado? Como aplicar essa técnica? O dispersivo cruzado em todos os plexos ou apenas dispersivo cruzado é aplicado com as duas mãos, tocando-se os antebraços um no outro, na altura dos reflexos condicionados superiores, que são os cotovelos, um movimento no sentido horário e outro movimento no sentido anti-horário. Começando o primeiro movimento no coronário, passando o segundo movimento pela glândula do timo, ou boca de estômago, como é conhecido popularmente, e terminando o terceiro movimento no plexo genésico ou básico. Esses movimentos devem ser repetidos por 9 vezes. Qual o objetivo dessa técnica? O dispersivo cruzado visa afastar entidades por choque de corrente magnética, quando se toca um antebraço no outro, cujas energias positivas do passista neutraliza as energias negativas do paciente. Quem não pode receber essa técnica? Paciente com sonambulismo natural, paciente sensitivo com elevada contaminação de fluido eletromagnético negativo e paciente gestante. A seguir, nós vamos demonstrar essa técnica. Técnica clínica número 5 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Controle das correntes fluídicas ou apenas controle. Como aplicar essa técnica? O controle das correntes fluídicas ou apenas controle é aplicado com os braços e as duas mãos estendidas em paralelas e afastada uma da outra, em direção ao ombro e ao joelho do paciente, sendo uma mão subindo do joelho até o ombro e a outra descendo do ombro até o joelho lentamente. Repetir esse movimento de subir e descer de cada mão por 9 vezes. Qual o objetivo dessa técnica? O controle das correntes fluídicas, ou simplesmente controle, visa harmonizar, equilibrar e acalmar as correntes fluídicas do paciente. Não funciona como procedimento fluídico calmante. O passista e a aplicação dessa técnica. As correntes fluídicas equilibradas do passista são as responsáveis pela harmonização, pelo equilíbrio e a calma das correntes energéticas do paciente. A seguir, nós vamos demonstrar essa técnica.
Técnica clínica número 6 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Aplicação de fluido na glândula do timo ou apenas aplicação no timo. Como aplicar essa técnica? A aplicação de fluido na glândula do timo ou apenas a aplicação no timo é feita com as duas mãos em paralelo, direcionada à glândula do timo ou boca do estômago do paciente durante 30 a 60 segundos, a critério do médico espiritual. Qual o objetivo dessa técnica? A aplicação de fluido na glândula do timo ou apenas a aplicação do timo visa suprir e recompor as perdas fluídicas diversas do paciente, tais como fluido ectoplasmático, calmante, neutralizante, ativante, vitamínico, cicatrizante, anti-inflamatório, coagulante, entre outros fluidos indicados pelo médico espiritual. Cuidados especiais com essa técnica. Compete ao médium receitista examinar a qualidade fluídica do passista, porque as suas viciações alcoólicas, tabagistas e outras podem contaminar o paciente. As aplicações fluídicas à distâncias são feitas no plexo coronário do médium doador, quando não houver indicação de plexo ou órgão específico. A seguir, nós vamos demonstrar essa técnica. Técnica clínica número 7 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Controle de linhas intestinais. Como aplicar essa técnica? O controle de linhas intestinais é aplicado movimentando os dois braços, com as mãos direcionadas na altura do abdômen do paciente, fazendo 3 movimentos lentamente, no sentido horizontal, descendo com o primeiro movimento no sentido horário, o segundo movimento no sentido anti-horário e o terceiro movimento no sentido horário. Depois, retorna subindo o primeiro movimento no sentido anti-horário, o segundo movimento no sentido horário e o terceiro movimento no sentido anti-horário, durante 30 segundos. Qual o objetivo dessa técnica? O controle das linhas intestinais visa equilibrar e harmonizar a rede de linhas intestinais que conserva o perfeito funcionamento das correntes energéticas do intestino, evitando diarreia e cólicas intestinais. Se a técnica não fizer efeito, é porque existe possivelmente entidade doente no campo magnético do paciente, que deverá ser recolhida sob orientação do médico espiritual. A seguir, nós vamos demonstrar essa técnica.
técnica clínica número 8 de procedimento fluídico de medicina espiritual. Qual o nome dessa técnica? Aplicação fluídica nos pontos de pulsações magnéticas ou apenas SSVV. Como aplicar essa técnica? A aplicação fluídica nos pontos de pulsação magnética ou apenas SSVV é feita com as duas mãos em paralelo, afastada uma da outra e direcionada aos pontos de pulsação ou sinais vitais, começando na jugular ou veias carótidas, passando pelo ponto de pulsação nos antebraços, chamado de braquial, ou simplesmente a dobra dos braços, e terminando nos pulsos direito e esquerdo do paciente. Esse movimento deve ser repetido de cima para baixo durante 9 vezes. Qual o objetivo dessa técnica? A aplicação fluídica nos pontos de pulsação magnética ou apenas SVV visa desbloquear a circulação sanguínea do corpo físico e corpo perispiritual, envolvendo os pontos de pulsação magnética e sinais vitais do paciente. Uso de eletrodo nessa técnica clínica. Usa-se o descarregado para desbloquear os pontos vitais. Usa-se o carregado para ativá-los. Ou não usa eletrodos quando for apenas uma aplicação fluídica, conforme a orientação do médico espiritual. Vejamos a seguir a demonstração dessa técnica.